sou a Patrícia e estou aqui para mais um Bom Dia Mai, aquele nosso bate-papo sobre economia, política e todas as notícias que impactam os cenários dos mercados financeiros domésticos e internacionais. Hoje é dia 8 de agosto, são 10h30 da manhã. Bem, mercado hoje reage à tramitação final e definitiva da reforma da Previdência da Câmara. Então agora é oficial, a reforma já é pauta do passado na Câmara dos Deputados. Isso porque ontem ficou faltando alguns destaques que foram finalmente vencidos e reprovados, todos os 8 destaques da pauta de ontem. E o que são os destaques? Né? Assim, são propostas individuais de alguns deputados que tentam alterar alguma coisa do texto base que foi aprovado no dia anterior, né? Na terça-feira. Então, quando a gente fala de que que são necessários 308 votos no mínimo para passar uma PEC, na verdade a gente está falando de um texto base em 308 votos. Mas quando a gente conta os destaques, né, e ontem foram 8, na verdade são mais 8 votações individuais em que essa maioria qualificada é necessária. Então, assim, são várias pequenas batalhas, né, não é somente uma grande votação onde essa maioria qualificada é requerida. E aí, por exemplo, uma expectativa era com a votação da pensão por morte, porque ela poderia desidratar o texto. Assim, mesmo quando o texto base é aprovado, esses destaques, se aprovados também, eles têm potencial sim de alterar a economia fiscal que tinha sido conseguida com o texto base. Mas enfim, nenhum destaque passou, todos foram vencidos, o texto foi aprovado no seu inteiro teor exatamente como no primeiro turno, então ele vai de fato para o Senado agora. Inclusive existe uma expectativa de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, leia no dia de hoje a ementa da PEC, da reforma. Após essa leitura é feita a publicação no Diário Oficial, então assim, oficialmente a tramitação é iniciada no Senado, onde o presidente Davi espera que leve um total de 45 dias. É um prazo bastante otimista, tomara que ele consiga, mas acho que o mercado trabalha com alguma coisa aí entre final de setembro, início de outubro, com um prazo bem ok para essa tramitação final. Passando já para o exterior, a China novamente desvalorizou o yuan, a moeda deles, agora para um patamar mais fraco desde 2008. Apesar dessa nova desvalorização, o mercado começou a entender que talvez a China não quer testar níveis cada vez mais desvalorizados, mas sim alguma coisa em torno dos 7, né? E do nível de 7 yuans por dólar. E aí não chegou a panicar o mercado, como a gente fala, né? O mercado está começando a entender esse novo patamar. As notícias de balança comercial na China também ajudaram a esse melhor entendimento, porque as exportações cresceram 3,3% em julho. Foi um valor bastante inesperado, porque desde esse início desse ambiente da Trade War, a balança comercial da China tem sofrido, inclusive a expectativa era de uma queda. E aí, para vocês terem uma ideia, o saldo comercial foi positivo em 45 bilhões de dólares em julho, contra uma expectativa média aí de quase 39 bilhões. Então, surpreendeu bastante. Falando em Trade War, pegando o gancho com os Estados Unidos, ontem um dos membros de política monetária que fazem parte ali do comitê deles, do Banco Central, sugeriu que exatamente para lidar com a Trade War, os Estados Unidos continuassem a reduzir a sua taxa de juros. E aí chamou bastante atenção porque ele sugeriu um corte final na taxa em 2019 de 1%. Quando a gente lembra que os Estados Unidos já caíram 0,25 na reunião agora do mês de julho e faltam mais 3 reuniões à frente, ele está sugerindo aí essa manutenção de corte de 25 a cada reunião. Isso é muito forte porque o mercado falava assim, mais um corte de 25 só, ou talvez mais um total de 50. Então é claro que isso é positivo para as economias ao redor do mundo, né? Imaginar que os Estados Unidos ali estariam sim em um franco processo de queda de juros. Isso tira a pressão sobre os países emergentes, principalmente aqueles que também estão reduzindo juros como a gente, e melhoram bastante o ambiente internacional. Os mercados também estão reagindo a isso hoje, mas aqui no mercado doméstico, principalmente a divulgação do IPCA,
O IPCA é o índice de inflação oficial, né, o índice que baliza as metas de inflação no país, e ele alcançou 0,19 em julho, contra uma expectativa do mercado de 0,24. Parece pouca diferença, mas se a gente colocar em perspectiva que a inflação tem aí no curto prazo surpreendendo para baixo e os efeitos que essa inflação de curto prazo mais baixa tem sobre as expectativas de inflação, o número ganha mais potência. Por quê? Porque o mercado, ele viu que a inflação dele, a inflação oficial ficou abaixo da expectativa dele, e aí costuma revisar para baixo a sua projeção e também dar um view mais positivo para a inflação aberta. Nesse número de hoje, chama atenção que os preços dos alimentos, que é um item que faz muito peso na inflação, exatamente porque 25% do índice é alimentação, eles surpreenderam para cima. Então, ou seja, na hipótese de que a inflação viesse em linha, o IPCA de julho seria ainda mais baixo, surpreenderia ainda mais o mercado do que surpreendeu. Para vocês terem uma ideia também, no acumulado em 12 meses a inflação atinge 3,2%, acumulado em 12 meses até julho. Isso contra uma meta desse ano que é 4,25%, ou seja, a gente está aí com uma inflação em 12 meses 1% abaixo da meta e em desaceleração em relação aos 12 meses anteriores. Então, o mercado doméstico, como não poderia deixar de ser, amanheceu reagindo a essas notícias, principalmente a taxa de juros, a curva de juros, mostrando o fechamento de taxa ao redor da curva, de todos os vértices, né? Exatamente, acho que reagindo a esse viu um pouco melhor com o cenário externo, que está super bem-vindo depois de tanta notícia negativa com o trade war, essa sinalização de queda de juros nos Estados Unidos, e aqui dentro com uma certeza de que a gente tem aí uma configuração de ambiente que permita novas quedas de juros pelo Banco Central, porque a inflação está permitindo e as reformas também, as reformas estão acontecendo. Agora pela manhã também teve uma participação do presidente do Banco Central brasileiro, o Roberto Campos, em um evento de mercado, e ele falou com muito otimismo sobre a agenda de micro-reformas que estão sendo implementadas pelo Banco Central, que eles chamam de Agenda BC hashtag. O que é importante é que, assim, nessas ocasiões em que alguém do Banco Central, mais ainda a figura do presidente, ele tem uma possibilidade de bater um papo com o mercado e trazer a sua agenda, é quando a gente conhece mais o que eles estão trabalhando além de política monetária, né? As reuniões de política monetária, elas são bem definidas, o calendário sai um ano antes, a gente sabe quando vai acontecer, eles se comunicam com o mercado, mas o trabalho do Banco Central, ele não se restringe a isso, né? Então ele mostra toda a agenda de micro-reformas que eles estão propondo e implementando. Isso traz muito otimismo de que o Brasil está andando, né? E aí quando a gente pensa que essas micro-reformas, elas são muito positivas para melhorar o ambiente de negócios do país, isso é fabuloso e traz muito otimismo. Além disso, o Roberto Campos, ele é uma pessoa que veio do mercado financeiro, né? Então ele sabe se comunicar muito bem com o mercado financeiro, assim. Ele sabe atacar exatamente os pontos onde a gente vê alguma deficiência de informação. E aí, por exemplo, quando ele fala de mercado cambial, quando ele fala de open banking, quando ele fala dessas micromedidas que são difíceis de ver quando a gente ataca o macro do país, mas elas são muito necessárias e elas atravancam bastante assim, o andamento dos negócios. A agenda para o resto do dia e até da semana é bem esvaziada agora. Primeiro com um esvaziamento natural de Brasília no final da semana, né? Normalmente sexta-feira não tem sessão legislativa. Talvez hoje tenha só mesmo esse ato puramente burocrático do Davi Alcolumbre para iniciar a tramitação no Senado. E então a gente vai ficar muito mais sensível mesmo a qualquer notícia que venha, ou de dentro ou de fora, mas notícias não regulares, porque as notícias regulares daquela agenda de indicadores, as importantes da semana já foram praticamente cobertas. Então eu fico por aqui no dia de hoje. Espero vocês amanhã. Tchau, tchau. Excelente, Patrícia. Vou de primeira, hein?